Bem-vindo a cada um de nós no estudo bíblico desta noite em nome de Jesus. E oro que o Senhor conceda a bênção de sermos fazedores da palavra. Diga alto, serei o fazedor da palavra. Deus vai te abençoar em obedecer a sua palavra em nome de Jesus. Pai, te agradecemos pelo estudo bíblico. Obrigado pelos seus filhos fiéis. Obrigado por todos os nossos irmãos e irmãs, pastores e líderes. Pedimos, Senhor, que abençoe o teu povo no estudo da palavra esta noite em nome de Jesus. Oro para que o poder da ressurreição de Cristo opere poderosamente em cada vida em nome de Jesus. Qualquer dúvida, em qualquer área da palavra, remova toda a dúvida de todos os corações em nome de Jesus. Abençoa-nos, Senhor. Reviva-nos, Senhor. Fortaleça-nos no nosso interior, para que quando saiamos pela força da palavra, pelo poder do Espírito, para sairmos e fazermos a tua vontade. Te agradecemos, Senhor, pela resposta. Em nome de Jesus oramos. Aprendemos de João capítulo 21. João capítulo 21. Estou lendo verso 1. Depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto do mar de Tiberíades e manifestou-se assim. Olha o verso 4. E sendo já amanhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Venha o verso 7. Então, aqueles discípulos a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. No verso 12, disse-lhe Jesus: vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Prontamente já aprendemos acerca da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E ninguém, várias vezes depois da sua ressurreição, foi recordado na palavra de Deus. E este evangelho, de acordo com Santo João, dá mais tempo das aparições de Jesus Cristo depois da sua ressurreição. Porque queria que cada um fosse certo de que a ressurreição de Jesus Cristo não era um evento escondido. Era um fato, é um fato histórico, e testou também em convencer as aparições que mostrou as aparições da ressurreição. Foi colocado acima de qualquer dúvida de que Cristo ressuscitou da morte. Quando viermos a Mateus 27, verso 52, de que a ressurreição de Jesus, de que a ressurreição de Cristo era conhecido por todos. E se alguém pretendesse duvidar e dizer que Cristo não ressuscitou da morte, era somente uma pretensão. Capítulo 27 de Mateus diz no verso 52: e abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele, entraram na cidade e, seguindo essa ressurreição, muitos corpos dos santos que estavam sepultados ressuscitaram e foram à cidade santa e apareceram a muitos. Apareceram a muitas pessoas na terra de Israel. Sabias que estas pessoas estavam mortas, mas na ressurreição de Jesus Cristo, o maior poder de Deus abriu as sepulturas e esses ressuscitaram na ressurreição e apareceram a muitas pessoas. Em Mateus capítulo 28, 1.
E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removeu a pedra e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e o seu vestido branco como neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres. E quando os guardas ouviram o barulho do terremoto, e viram um anjo que estava sentado sobre a pedra. Ele era tão brilhante, mas o anjo, resplandecendo, disse. E o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou. Porque havia dito: vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, e dizer aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. O anjo anunciou, proclamou, de que Jesus, nosso Senhor, o Cristo, ressuscitou. E disse: ressuscitou dos mortos. E eis que vá adiante de vós a Belém, e lá o vereis. E eis que vos tenho dito. Não diga que não viste, não diga que não entendeste, de que Jesus ressuscitou da morte. O anjo disse isso. Os guardas viram. Foi proclamado, e de fato, de que Cristo ressuscitou da morte. E saindo elas apressadamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-los aos seus discípulos. Verso 9. E indo elas, dizendo aos seus discípulos, eis que Jesus lhes saiu ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não temais, idem dizer aos meus irmãos que vão a Galileia e lá me verão. Provas infalíveis de que Cristo ressuscitou da morte. O que aconteceu com os guardas, os guardadores, os soldados que viram isso e souberam de que Cristo ressuscitou da morte? Verso 11. Agora. E quando iam, eis que alguns da guarda, os guardadores, os guardas, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. Os sacerdotes somente pretendiam que não sabiam que Cristo ressuscitou da morte. Os guardas disseram a aparição do corpo morto que apareceu em Jerusalém, publicaram em todos os lados de que Cristo ressuscitou da morte. Verso 12. E, congregados eles com os anciãos, e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, dizendo: dizei, vieram de noite os seus discípulos, e dormindo nós o furtaram. E se isto chegar a ser ouvido pelo presidente, nós o persuadiremos e vos... Ele pode dizer que, por que dormiram no tempo do trabalho? Ele quererá vos punir. Irei vos proteger. É a mentira, dizendo que não sabiam que Jesus ressuscitou da morte. Jesus ressuscitou da morte. Eu disse: Jesus ressuscitou da morte. Verso 15. E eles, recebendo o dinheiro,
fizeram como estava instruídos, e foi divulgado este dito entre os judeus até ao dia de hoje. Os judeus, nas suas vizinhanças em todos os lados, eles zombaram, porque tinha sido reportado, ouviram o que foi dito, não viram que os mortos ressuscitaram, não sabiam que Jesus ressuscitou, não viste que há corrupção nesta terra, de que o subornaram até os guardas e aqueles vigilantes, os guardadores, agora guardaram-se em silêncio, fecharam as suas bocas com dinheiro de qualquer lado. Mas nós sabemos que Jesus ressuscitou da morte. Jesus ressuscitou de novo. Olha, 1 Coríntios 15. A partir do verso 3. 1 Coríntios 15, verso 3. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia. Muito claro, ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos. A ressurreição de Cristo não foi algo escondido, era factual, histórico. Mais do que 500 irmãos viram a ele de uma vez, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Significa o tempo quando Paulo escreveu, e alguns ainda já dormem. Depois disso, foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos, me apareceu também a mim, como a um abortivo. Cristo ressuscitou. Atos 1. A partir de 1. Atos 1, verso 1. Fiz o primeiro tratado ao Teófilo acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até ao dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas infalíveis provas, sendo visto por ele por espaço de 40 dias e falando do que respeita ao reino de Deus. O que estamos a olhar hoje, o estudo de hoje, em capítulo 21 de João, é outra prova infalível da ressurreição de Cristo. Outra prova infalível da ressurreição de Cristo. Essa prova infalível fez a confiança dos apóstolos corajosos. Essas evidências da aparição da ressurreição de Cristo fez os apóstolos fez-lhes firmes, fez-lhes a trazer muitos convertidos à salvação em Cristo. E preparar muitos santos para a glória nos céus. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, a partir do 39. Aqui é Pedro, de fato, porque ela era tão certo da ressurreição que estava firme, confidente, sem medo, persuadido, testemunhando a ressurreição de Cristo. De que se Cristo não tivesse ressuscitado, não estariam tão firmes se não tivéssemos visto
que ressuscitou da morte, e se não entendêssemos de que este mesmo Jesus, aquele que morreu, aquele que foi sepultado, e se não fôssemos certos de que ressuscitou da morte, não iríamos a toda a volta, debaixo da perseguição, debaixo de dificuldades, afirmando a cada um de que Cristo ressuscitou. Porque é verdade a ressurreição, temos a salvação. É através daquela ressurreição, temos o perdão, temos, através da ressurreição, a reconciliação com Deus. Atos capítulo 10, verso 39. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Judéia, ao qual mataram pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse abertamente. Aqui é Pedro a falar, pregando, na casa de Cornélio. Diz, Deus ressuscitou e o fez assentar manifestamente, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara, a nós e também a nós, somos certos, mesmo a nós, não há sombra de dúvida no nosso coração concernente à ressurreição. A nós que comemos e bebemos juntamente com Ele, depois que ressuscitou dos mortos. E nos mandou a pregar ao povo e testificar que Ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Viemos a João, capítulo 21, e esta noite estamos a usar 1 até 11. João, capítulo 21, 1 até 11. Três coisas estamos a considerar ao olharmos esta passagem. 1. As consequências de se desviar da comissão revelada. As consequências de se desviar da comissão revelada. 2. Seu cometimento aos diretivos de Cristo ressuscitado. O cometimento dos discípulos, quando Cristo eventualmente apareceu a eles, revelou de uma forma com provas indisputáveis de que ele ressuscitou, agora eram cometidos aos diretivos que foram dados. Seu cometimento aos diretivos do Cristo ressurreto. Ponto número 3. A compensação da devoção ao Cristo reinante. Da devoção do Cristo reinante. Número 1. Vemos a João, capítulo 21, verso 1. Depois destas coisas, Jesus mostrou-se outra vez aos seus discípulos na cidade de Tibérias, e os filhos de Zebedeu, Tiago e João, e 2 outros discípulos. Simão Pedro disse a ele: eu vou pescar. Essa é a tarefa. É abandonar o que o Senhor lhe disse desde o princípio. E o que o Senhor, na sua ressurreição, da sua aparição, com sinais daquilo que tinha que fazer,
Mas agora Pedro desviou-se. Simão Pedro disse: vou pescar. E disse-lhe: nós também vamos contigo. Eles saíram e entraram no barco imediatamente. E naquela noite, me digam, naquela noite, digam alto, naquela noite, você está no estudo bíblico, estamos a aprender juntos a Bíblia, naquela noite me diga alguém, não apanharam nada. Mas de manhã, Jesus apareceu, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Então Jesus disse-lhes: filhos, tendes alguma comida? Responderam não. São as consequências de se desviar da comissão revelada. Que comissão? Que comissão a que referimos? Capítulo 20 de João, capítulos 20 de João 19. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio dele e disse-lhes: paz seja convosco. Ressuscitou da morte, apareceu a eles. Então lhes disse, quando assim disse, mostrou-lhes suas mãos e o seu lado. De sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Eles souberam que ele ressuscitou da morte. E esta aparição da ressurreição deu-lhes uma comissão. Verso 21, disse-lhes, pois Jesus, outra vez, paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Não há dúvida em seus corações que este era Cristo, o Cristo ressurreto. E o Cristo ressurreto dava-lhes a comissão. Deus que lhes tinha dado antes, disse, na casa do meu Pai, assim como meu Pai me enviou, eu também vos envio a vós. Quando Pedro disse, eu vou pescar. Ele estava abandonando, estava a deixar, estava a se desviar da comissão revelada. Não tinha dúvida quanto a isso, porque Jesus tinha orado pela sua santificação no capítulo 17. Venha ao capítulo 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os envio ao mundo. Muito claro. Antes de ser entregue e ser crucificado, ele disse, tendes uma coisa só a fazer. Como o Pai me enviou ao mundo, assim também eu vos envio ao mundo. Para pregar o Evangelho, para ter os pecadores salvos antes da sua morte e depois da sua ressurreição, Cristo revelou a comissão a todos os seus discípulos. Anteriormente, Pedro tinha abandonado a rede e outros discípulos também tinham abandonado tudo para seguir a Cristo. E para pregar o Evangelho, o Senhor tinha revelado a eles, o Senhor tinha lembrado-lhes mais e mais, o Senhor tinha reafirmado a sua chamada e comissão. Pedro e outros apóstolos não tinham desculpas, não eram ignorantes, eram iluminados. E o passo que tomaram era o passo de pecar contra a luz.
Pecar contra a convicção. Pecar contra a chamada que Deus já tinha dado, que era afirmada e reafirmada mais e mais. Eles voltaram para as suas redes, mas não apanharam nada. Pedro era culpado. Era culpado pessoalmente porque desobedeceu à visão celestial. Pedro era culpado de uma forma dupla porque influenciou outros para abandonar a sua consagração. Veja, há pessoas não que somente se desviam, influenciam outras pessoas para se desviarem da sua chamada, da sua convicção e da sua comissão. O que Pedro disse, eu vou pescar. Era somente ele, eu vou. Abandonou a chamada do Senhor. Agora, os outros discípulos ouviram aquela declaração pública que Pedro faz isto, tornou-se de uma forma simples, desobediente à comissão do Senhor. E disseram, nós também vamos contigo. Tomás, Tiago, João e outros discípulos, 7 deles, eram culpados. Não tiveram a mente pessoal. Veja, um apostata por causa dos outros. Não tem a mente pessoal. E se você é desviado, por causa de outras pessoas se desviam, não tens uma mente pessoal. E se você não se firma no teu posto de trabalho, porque outras pessoas estão se abanar nas suas convicções, você não tem a mente pessoal. Não tens visto o Senhor, não tens recebido a salvação dele, na sua ressurreição, não te deu isso, a convicção. Este é a quem deve seguir e este é quem deve obedecer. Então, porque outras pessoas estão se desviar, você se desvia. As consequências daquele desvio, você não pode culpar outras pessoas por isso. Eram culpados porque não lembraram a Pedro de que Cristo apareceu a nós. E Cristo nos desafiou, Cristo nos comissionou. Não lembraram a Pedro. Não restringiram a Pedro. Pedro, o que é que estás a fazer? O que é que estás a tentar fazer? Não lembraram a ele o que o Senhor tinha dito. Não restringiram a ele. Não recuperou a Pedro. Pedro ia descendo. O desencorajamento veio. Tudo quanto pensava. Não tinha mais desculpas. Porque o Senhor Jesus disse àquelas mulheres, através do anjo, vão, digam aos meus discípulos. E Pedro também mencionou-o a ele pessoalmente em particular. Deviam de lembrar, deviam restringi-lo a ele, deviam recuperar a ele, deviam advertir. Quando deviam energicar. Quando a bateria do teu telefone baixa, você recarrega. Ele descia para o lugar mais baixo, você recarrega para que a força venha, o equipamento de novo. Então, agora, a bateria espiritual de Pedro estava perdendo a carga, deviam o ajudar, mas não fizeram. Não recarregaram a Pedro. Não lembraram a ele, não restringiram a ele, não recuperaram a ele, não carregaram a ele, não o repreenderam. Alguém tinha que ser forte o suficiente. Seus colegas eram discípulos, eram colegas, eram também apóstolos com ele. Não devia ter uma estatura maior e dizendo que não podemos falar com ele. Não o podemos ver descer e temos medo do seu nome, da sua pessoa, termos medo da sua postura, da natureza, que não podemos olhar para ele,
face por face e o repreender. Eram todos culpados e por causa disso não apanharam nada. Não apanharam nada. Todos não apanharam nada. Não apanharam nada aqui. Não tiveram a misericórdia de Deus que veio para eles para lhes lembrar, para lhes repreender, para rechamá-los, para recuperá-los. Se a graça não viesse, podiam passar pela vida sem nada. Se passassem para a eternidade naquela condição, do outro lado, nada escrito acerca de seus nomes. São as consequências de se desviar da comissão revelada. Olha o que Jesus disse em Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, a partir de 59. E disse a outro: segue-me. Mas ele respondendo: Senhor, deixa-me primeiro eu vá enterrar meu pai. Eu primeiro. É o problema dos que se desviam. Não estão pensando do gozo da ressurreição de Cristo. As consequências do resultado, o proveito, a salvação do mundo que vem da ressurreição de Cristo. Eu primeiro. Disse Jesus: deixa aos mortos entrar os seus mortos, mas tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me primeiro. Veja isto. É o problema. Eu primeiro. Qualquer momento em que a pessoa olha para trás, qualquer momento em que a pessoa abandona a comissão, em qualquer momento que alguém anda em caminho errado e deixa o posto de trabalho, é porque primeiro eu, o ecotrocismo, mas deixa-me primeiro que vá despedir os que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: ninguém que lança mão ao arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Ninguém, tendo colocado a mão no arado e olhando para trás, é apto para o reino de Deus. Gálatas, capítulo 2. Gálatas, capítulo 2, verso 18. Em Gálatas 2, 18, diz: porque se torno a edificar aquilo que destruí, constitui-me a mim mesmo transgressor. Se volto a reedificar as coisas que uma vez abandonei, as coisas que antes deixei, as coisas que antes abandonei, Pedro tinha abandonado sua rede. De fato, lembra-te que disse ao Senhor uma vez: Senhor, nós já deixamos tudo. O que teremos? E o Senhor deu as promessas para que cada um que tenha abandonado casas, terras, pais, mães, mulher, irmãos, irmãs, filhos, e a sua própria vida e o seu próprio e sair, terá nesta vida 100 vezes e também no mundo por vir a vida eterna. Tinha abandonado tudo, mas agora ele voltou para levantar de novo as coisas que tinha abandonado. Por quê? Se eu torno a edificar as coisas que antes destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. Significa que eles não apanharam nada. Eles trabalhavam contrariamente à chamada de Cristo. Eles andavam contrariamente à comissão que Cristo tinha lhes dado. As consequências de se desviar da
comissão revelada. Levíticos, capítulo 26. Levíticos 26, 20. No verso 20 diz, em Levíticos 26, verso 20. E de balde se gastará a vossa força, a vossa terra não dará a sua novidade, e as árvores da terra não darão o seu fruto. Por quê? Verso 23. Se ainda com estas coisas não fordes restaurados por mim, e se fordes contrários a mim, Pedro, e aqueles 7 apóstolos, discípulos, andaram contrariamente ao desejo e à demanda de Cristo ressurreto. E o Senhor diz, se ainda com estas coisas não fordes, no verso 24, eu também convosco andarei contrariamente, e eu mesmo, eu vos ferirei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Eu oro para que cada um que ouve o ensino, que se desvia da chamada e comissão do Senhor, voltará em nome de Jesus. Em Miqueias 6. Miqueias 6, 3. O meu povo, o que fiz a vós? Onde vos testificai contra mim? O Senhor Jesus podia ter lido este verso das Escrituras a Pedro e aqueles apóstolos, os discípulos, o meu povo, que tenho feito. Eu vos enviei as mulheres, eu vos apareci eu mesmo. Eu disse, paz seja convosco. Eu soprei no anterior capítulo 20, eu disse, recebi o Espírito Santo. O que eu tenho feito, em que te enfadei, testifica contra mim. Agora, saíram e abandonaram a comissão que lhes deu. Não apanharam nada. Verso 9. A voz do Senhor clama à cidade, e o sábio veio o teu nome, ouvi a vara, e quem a ordenou. Aquela noite perdida é a vara. Aquela atividade em vão era a vara, e o juízo sobre eles, trabalharam toda a noite e não apanharam nada, era a vara. Ouvi a vara, e quem a ordenou? Examina a tua vida. As coisas andam ao contrário, estás tentando, correndo alguma coisa no mundo e não estás a apanhar. Parece que o teu esforço não está sendo recompensado propriamente. O gozo que você devia ter, o contentamento que devias ter e o senso do alcance que devias ter, ele te dilui, ele foge de ti, ele sai de ti. Parece que estás a apanhar e mais tarde, entre os teus dedos, foge. É a vara. Há alguma coisa. Por que razão essas coisas estão a acontecer? Algumas vezes, antes eu era saudável e forte, mas agora, hoje estás em cima, amanhã embaixo, estás doente hoje, quando és curado desta doença, outra coisa vem, aqui é a vara. Quem ordenou aquela vara? Parece que as coisas na tua vida não é que vou orar. Você tem que recoletar e descobrir o que está a acontecer. Em que caminho tenho desapontado o Senhor? Em que caminho tenho me desviado da sua comissão revelada?
E quando vimos a vara e fizemos o que é reto, Ele nos recuperará em nome de Jesus. Deixa que a igreja diga amém. Salmos 119, Salmos 119, 59. Salmos 119 de Salmos 59. Considerei os meus caminhos e voltei os meus pés para os teus testemunhos, porque não apanhei nada. Devia ter deixado o seu coração em pensamento. Pensa dos teus caminhos. Considera os teus caminhos. Considerei os meus caminhos e voltei aos pés dos teus testemunhos. Apressei-me e não me detive a observar os teus mandamentos. E se Pedro, se há um Pedro ao vosso meio aí, e está se desviando, por favor, seja forte e ajuda. Lembra ele. Ajuda-o, recupera-o. Ajuda ele, repreende-o. Ajuda ele e restaura-o. Deixa que ele entenda de que este é o caminho. Não tenha medo do companheiro, da irmã, do líder, do pastor. Não tenha medo do ministro que vê a ela se desviando. Em vez de rechamá-lo, recuperá-lo, então você lhe segue e você se desvia também. Repreenda, deixa ser castigado e voltar para a chamada que Deus lhe deu. Faremos isso. Nós faremos isso. Ponto número 2. Seu cometimento aos diretivos do Cristo ressurreto. Seu cometimento aos diretivos do Cristo ressurreto. Lemos do capítulo 21 de João. João, capítulo 21, 6. E ele lhes disse: lançai a rede para a banda direita do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Ele nos achou. É o Senhor. Ele nos descobriu o nosso desvio. É o Senhor. Ele nos mostrou porque somos um desapontamento a Ele. É o Senhor. E disse: querem peixe? Lance as vossas redes daquele lado. Acharei muito. Agora, apanharam multidão de peixe. E continua dizendo: e quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e isso não é, ele não estava propriamente vestido, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distante da terra, sendo quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Eles não tinham pão, não tinham nada. Não tinham peixe antes, não tinham nada. Mas Jesus Cristo, o Cristo ressurreto, tinha já peixe, não daquilo que eles apanharam. Ele tinha peixe da sua maneira e pão da sua maneira.
Disse-lhe Jesus: trazei os peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E, sendo tantos, não se rompeu a rede. Vês aqui o resultado da sua obediência, comparando com a palavra de Cristo. Por que Cristo fez isso? É para lembrar a Pedro e o resto deles o que aconteceu no princípio da sua chamada. Não se esqueçam o que aconteceu no princípio da sua conversão. Não te esqueças do que aconteceu a consagração. Tudo que você colocou no altar, o primeiro dia que encontraste o Senhor, o primeiro ano que encontraste o Senhor, as coisas que abandonaste, as coisas que deixaste de lado, a consagração que fizeste ao Senhor. O Senhor queria lembrá-los em Lucas 5, verso 4. Lucas 5, 4. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Antes de encontrar o Senhor, eram de fases. Antes de encontrar o Senhor, não era nada. Antes de encontrar o Senhor, ele trabalhou toda a noite e não apanhou nada. Agora encontraste o Senhor. E agora tens visto muitos milagres de Cristo. Ele andou no mar, foi enviado com outros para ele pregar o arrependimento e curar os doentes. Não só isso, já tinha visto Cristo ressurreto da morte, já viu os cravos na mão, já viu o seu lado que foi furado com a lança, ouviu o tipo da repetição, toda a grande comissão. Agora, ele deixou. Agora, ele voltou. Agora, ele não apanhou nada. O Senhor estava a lembrar a ele. É o que acontece. O primeiro dia que encontrei, você está fora para o ponto zero. Está fora para o nível zero. Mas diz, ainda que não apanhamos nada, mas pela tua palavra lançaremos a rede. E quando lançaram a rede, apanharam grande quantidade de peixe e rompia-se as redes. Somos ditos no verso 9. Verso 9. Pois que o espanto se apoderara deles e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, e disse-lhe Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. A razão que vos deu a pesca maravilhosa e muito peixe é para que possam entender como eu vos enviei, como vos ajudei e vos assisti, vos fiz apanhar multidões de peixe. Agora, transferindo isso para a parte espiritual, para que de agora em diante pescarão homens. E, levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Viram a Cristo, tinham estado com Cristo, foram salvos como discípulos, tiveram a oração de Cristo para a santificação
Eles conheceram acerca da ressurreição de Cristo, tiveram a revelação e visitação do Cristo ressurreto, mas, andando contrário contra Cristo, não apanharam nada. Estás salvo? Não anda contrário a Cristo, não vais apanhar nada. Estás santificado? Não ande contrário a Cristo, não vais apanhar nada. Seja sóbrio, seja cuidadoso. Lembra-te a ti mesmo, todo momento, das palavras de Deus que tens ouvido. Porque, se depois de encontrar Cristo, depois de ser visitado por Cristo, depois de ser alumiado pelo Cristo, e se depois ter sido mostrado a ressurreição de Cristo, e se desviar, e voltar, o resultado será que, andando contra ele, andará contrário contra ti, como tu andas contra ele. Se Cristo lhes deixasse no seu devir, devia trabalhar para nada até o fim da vida. Cristo mandatou e eventualmente responderam prontamente, mostraram seu cometimento aos diretivos de Cristo. E hoje, o Cristo ressurreto nos comanda, nos chamou do trabalho não apontado. Eu vou pescar. Isso não é o apontamento. Iremos também contigo. Não foi o apontamento. E o Senhor nos chama de qualquer trabalho, qualquer tipo de serviço que Ele não nos apontou, que nos tira do apontamento celestial. Eles tiveram o alto apontamento de Pedro e aqueles apóstolos também. Voltando para a pesca, apanhando peixe pela praia, no vez de buscar o tesouro do céu, perderiam a sua vida preciosa. Mas deu graças a Deus, eles voltaram. Deu graças a Deus, estás completamente voltando. Mateus 21, 6. Mateus 21, verso 6. E indo os discípulos e fazendo como Jesus lhes ordenara, obedeceram desta vez, como o Senhor nos dá agora a comissão. Mateus 28, verso 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas, é a comissão, é o apontamento. E se nos desviarmos disto, e nos desviarmos para coisas não apontadas, ou num trabalho não indicado, ou numa responsabilidade não indicada, estamos a trabalhar para nada. Mas quando voltarmos, como estes discípulos eventualmente, que se recuperaram, agora obedeceram ao Senhor, bênçãos virão sobre nossa vida, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deixa que alguém diga amém. Marcos 7. Marcos 7, verso 7. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. E se seguimos os desviados e abandonamos o trabalho e a palavra de Deus, é o que o Senhor diz a nosso respeito. Todas as coisas que corremos atrás, todas as coisas que nos envolvemos a elas, no nosso desvio, em vão estaremos a honrar o Senhor, porque abandonamos o nosso apontamento, as nossas responsabilidades, ensinando doutrinas que são de homens.
as práticas dos homens, a vida dos desviados, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Porque, deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, opiniões de homens, as práticas dos homens, como estão tomando o mau exemplo do Pedro desviado acima da palavra falada de Deus. Verso 9, e dizia-lhes, bem invalidais o mandamento de Deus, para guardardes a vossa tradição. Se amamos ao Senhor, guardaremos a palavra de Deus. Vais guardar a palavra de Deus. Lucas, capítulo 6, 46. Lucas 6, 46. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que é digno? Nós estamos a ver o que temos em João, para João capítulo 21. Havemos de voltar para Lucas 6. Quero que ter certeza. Estamos a olhar João 21, 2. João 21, verso 2. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé. Me digam, e? Estavam juntos Simão Pedro e, me digam alto, Tomé, chamado Dídimos. Verso 3. Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe eles, também nós vamos contigo. Tomás, que acabou de dizer, Senhor meu e Deus meu, agora creio, já tenho te visto. Eu disse antes, excepto que eu coloque o meu dedo nos cravos dos pregos em suas mãos, não crerei. Excepto que eu estendo a minha mão ao seu lado, não irei crer. Agora Jesus veio e disse, Tomé, coloca aí a tua mão. Estenda a tua mão ao meu lado. Então Tomé disse a ele, verso 28, capítulo 20, Tomé respondeu e disse-lhe, alguém grita alto, Senhor meu e Deus meu. Eu mesmo Tomé agora, no próximo capítulo. Por que sempre viemos ao estudo bíblico? E depois confessamos, Senhor meu, Deus meu. No próximo capítulo, no próximo dia, na semana seguinte, não estamos obedecendo a palavra, digo, aquele que lhe chamamos Senhor meu e Deus meu. Voltemos para Lucas capítulo 6, 46. Lucas 6, 46. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edifica uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre rocha e vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar porque estava fundada sobre a rocha. Verso 49. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre terra sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu e foi
grande a ruína daquela casa. Eu oro que a tua casa espiritual não vai colapsar. Capítulo 12 de Lucas. Lucas, capítulo 12, 47. E o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Pedro, tu conheces a vontade de Deus, do Senhor. Tomé, tu conheces a vontade do Senhor. João, Tiago, conheceis a vontade do Senhor. André, conheces a vontade do Senhor. Natanael, conheces a vontade do Senhor. Discípulos, conheceis a vontade do Senhor. Não esperavam que voltassem a pegar as redes e voltar para a praia. Disse, como o meu Pai me tem enviado, eu também vos enviei a vós. Servos, discípulos, membros, obreiros, líderes, pregador, o pastor, que conhece a vontade do Senhor e não se apronta, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que a não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E a qualquer a quem muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Seremos fazedores da palavra. Eu serei fazedor da palavra. Filipenses, capítulo 2. Em Filipenses, capítulo 2, 5. Filipenses 2, verso 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. 12. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência. Assim, também operai a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade, fazer todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. O trabalho de Cristo e o trabalho dos professores da palavra em nós não será em vão, em nome de Jesus. Ponto número 3 agora. A compensação pela devoção ao Cristo reinante. A compensação da devoção a Cristo reinante. A partir daquele tempo, ele queria completamente, inteiramente, ser Senhor sobre nós. Ele queria reinar sobre cada um dos seus discípulos. E quando o aceitamos a reinar, deixamos a reinar, deixar a ter os seus caminhos em nós, e estaremos prontamente de todo o coração
seu mandamento. O Cristo que reina como o Senhor que dá a compensação. João, capítulo 21, verso 6. E ele lhes disse: lançai a rede para a banda direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois obedeceram. Eles submeteram-se à sua vontade. Fizeram o que lhes pediu a fazer. E agora não serão capazes de tirá-lo pela multidão de peixes. Compensação pela devoção ao Cristo que reina. Verso 11. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de grandes peixes, 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. O Cristo que ressuscitou é o Senhor que reina. Ele tem toda a autoridade sobre todo o crente, sobre cada um que nomeia-se pelo nome de Cristo. Voluntariamente, cada crente deve se submeter à sua sobritude e reinado, na submissão e rendição e na entrega. A submissão a Cristo, obedecemos sem tardar, obedecemos sem trazer desculpas, obedecemos sem nenhuma reservação. Ele falou diretamente a eles. Hoje está a falar a nós através dos seus servos. Cristo não voltará do céu agora, antes do arrebatamento, e falar para nós um por um. Ele nos deu a Bíblia, nos deu os pregadores, os pastores, revelando a palavra a nós, e para nós, ele fala a nós através dos seus servos apontados. Nós obedecemos prontamente, temos de obedecer fielmente, e também nossas redes se encherão. Tua rede vai encher. A obediência pronta, ela foi prontamente recompensada. E ele teve uma manifestação indispensável da justiça de Cristo, do poder de Cristo, da ressurreição de Cristo. A obediência ao Cristo ressurreto e que reina é comendável, é proveitoso, é recompensável. Eu oro que o Senhor recompense a nossa obediência pronta em nome de Jesus. Olha o que deve ser a nossa atitude. Em Mateus, capítulo 8, a partir do verso 9. Em Mateus 8, verso 9. Pois também eu sou homem sob autoridade. É o que tem que ser para Cristo. Cristo é o Senhor, é o Rei. Cristo é o Cristo que reina, Cristo que reina, que governa. É o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nós, seus discípulos, devemos estar sob a sua autoridade. Eu sou um homem sob autoridade. João, capítulo 2, 5. Se realmente somos homens e mulheres, discípulos e filhos de Deus, debaixo da sua autoridade, olha o que deve ser. João, capítulo 2, 5. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Tudo quanto ele vos disser, fazei. Ele nos mandata, ele é nosso Senhor, tem direito. É Cristo que reina, tem direito. Ele é o Cristo que tem toda a sobretude, tem direito. Tudo quanto ele vos disser, fazei. Para de se desviar. Atos, capítulo 4,
18. Atos 4, verso 18. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Todo aquele que vier te dizer, não pregue, não ensine, não obedeça a Cristo, é estranho a Cristo. Não tem aquele direito, esse direito, não tem essa autoridade compelente sobre a tua vida. Disseram, não pregue nem ensinem por esse nome. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram, julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos a vós do que a Deus. Julgai, porque nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Vemos o Cristo ressurreto, nos deu as instruções, nos deu a comissão. Uma vez que nos desviarmos, não nos desviaremos mais. Eu disse, você não vai se desviar mais. Atos 5, 28. Não vos adoentamos nós, expressamente que não ensinasseis nesse nome, e eis que enchestes Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Porém, respondendo Pedro, que antes se desviara, agora não é mais um desviado, e se desviava antes, não estás mais se desviando. E se voltaste ao lado antes, estás a voltar para o centro da comissão do Senhor que te deu. Diga amém se tu vais fazer isso. Porém, respondendo Pedro e os outros apóstolos disseram, mas importa nós obedecermos a Deus do que aos homens. Quem sejam os homens, nós temos que obedecer a Deus. Nós temos de obedecer a Deus do que aos homens. Tiago 1. Em Tiago 1, 22. Tiago 1, 22. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla no espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e foi-se e logo se esquece de que tal era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecidiço, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Pensava que estaria a falar de ti isso. Serás bem-aventurado em nome de Jesus. 1 de Pedro 1, 14. 1 de Pedro 1, 14. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia na vossa ignorância. Talvez você se desviava, voltava antes, não era dependente antes. Hoje você está aqui, amanhã não está ali. Hoje dizes sim ao Senhor e amanhã dizes sim à carne. Hoje estás forte, amanhã é como se você está um fraco de novo. Você é instável como água. Mas agora o Senhor diz, mas tem que se firmar. Dizes, ouvir a palavra, ouvir sua voz, e ser obediente a Ele. Serás obediente em nome de Jesus. Como filhos obedientes, que tipo de filhos seremos? Diga alto, diga do fundo do teu coração, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências
que antes havia na vossa ignorância, mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. E se obedecermos ao Senhor, as bênçãos da obediência virão sobre cada um de nós em nome de Jesus. 1 de João 3. A partir do verso 22. 1 de João 3, 22. E qualquer coisa que lhe pedimos, dele a receberemos. Por quê? Porque guardamos os seus mandamentos. Porque não nos desviamos. Porque não somos infiéis. Porque não rebaixamos o nosso posto. Porque não abandonamos o que nos deu. E qualquer coisa que lhe pedimos, dele receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Capítulo 5. 1 de João, capítulo 5, verso 2. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Verso 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo. E está-se a falar de ti mesmo, diga alto. Quando obedecemos ao Senhor e guardamos os mandamentos do Senhor, o Senhor irá te proteger. O Senhor irá preservar a tua vida. E quando sair e estiver sempre no ponto das atividades, o maligno nunca te tocará em nome de Jesus. A mim não vai me tocar. Eu digo, ele não vai me tocar. Não te pode tocar. Nunca te tocará. Obedeça ao Senhor. E as bênçãos serão sobre a tua vida em Zacarias, capítulo 2. Zacarias, capítulo 2, verso 5. E eu, diz o Senhor, serei para ela um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Eu deixo que eu te dá, porque eu, diz o Senhor, serei para ela, serei para ti um muro de fogo em redor. É para ti isso. E eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Verso 7. Sião, livra-te tu que habitas com a filha de Babilônia. Se tu tens estado com a filha de Babilônia, você és como um cabrito, você é frio, eles são frios, eles se desviam, você se desvia, eles abandonam, você abandona, são independentes, você também é, não são submissivos a Cristo totalmente, como o seu Senhor, e você não é submissivo. Diz ele, livra-te, tu, ó Sião, que habita com as filhas de Babilônia. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, depois da glória, ele me enviou às nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós toca na menina do seu olho.
porque quem vos tocar, toca na menina do seu olho. Anda no caminho que o Senhor te comissionou, lembra-te a ti mesmo que não és um simples e levanta-te. Desperta-te. Revista de sua força oceã com as suas vestimentas, Jerusalém, daqui em diante, porque não virá mais a ele e todo um circunciso, sacode-te do pó, levanta-te, Jerusalém, livra-te das ataduras do seu pescoço, filho da cativa de Sião, porque o novo dia veio. Cristo ressuscitou, Cristo revelou-se a si mesmo a nós. Todo o desvio do passado já passou, toda a apostasia do passado já passou, toda a secura do passado já passou. Levanta-te, porque a tua luz veio. Agora vai se levantar, diga ao Senhor: ó Senhor, eis-me aqui, não me desviarei mais, eis-me aqui, não estarei olhando aqui a colar jamais, eis-me aqui, e se há alguma amargura, há algum desvio, não irei mais seguir, irei me firmar no lugar sólido, irei me lembrar, irei restringir-me, irei me recuperar, irei me carregar, irei me repreender, estarei restaurar. Eu pessoalmente estarei firme, obedecendo a palavra do Senhor do resto da minha vida. Não há mais apostasia, não há mais que voltar para trás, não há mais que desviar, não há mais desvio. Eu servirei ao Senhor.